irmãos, vamos abrir Hebreus capítulo 12, versículo 2. E diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces, Senhor, todas as nossas vidas. O Senhor sabe como miseráveis somos de ter tanta graça e misericórdia. E vivemos muitas vezes como mendigos, porque nós perdemos a grandiosidade da visão do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor. A revelação da Tua Palavra é necessária urgentemente em nossas vidas, e que realmente possa trazer em nós uma vida de arrependimento, uma vida de gratidão, uma vida de santificação, uma vida de rendição, de consagração, de uma visão única, de um olhar único, fixado na única pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Só através do poder do Teu Espírito possam os nossos corações ser aquecidos, quebrantados, humilhados diante da Tua Palavra, para que o Teu nome seja exaltado e a Tua vontade seja obedecida. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, talvez uma das grandes dificuldades nossas nesse caminhar com Deus é a questão de para onde nós estamos olhando, aonde nós estamos fixando nossos olhos, quem é o objetivo, objeto da nossa devoção, quem realmente é o centro da nossa vida, quem realmente é aquilo que é o nosso tesouro maior, quem que é aquilo que é o Deus Todo-Poderoso, quem que é a pedra angular para nossas vidas, quem que é a água que dessedenta a nossa sede, quem que é o pão que sacia a nossa fome, quem que é a porta onde podemos entrar a achar pastagens, quem é o nosso bom pastor, onde Ele dá vida pelas suas ovelhas e elas conduz para o aprisco. Quem é a ressurreição e a vida, quem é a luz do mundo, quem é a videira verdadeira, é uma visão de Jesus. E essa visão de Cristo, amados irmãos, nós temos perdido. Muitas vezes nós ficamos com símbolos, com as formalidades, ficamos muitas vezes com o cerimonial e nós perdemos a visão de Jesus. A pergunta justa é essa: por que nós viemos aqui? Te garanto que vocês vieram aqui não para ver os ovos, porque se vocês vieram aqui para ver os ovos, estão equivocados. Amados irmãos, todas as vezes que nós reunimos, nós precisamos ansiar ver Jesus. Através da palavra, através das orações, através dos cantos, através do convívio entre os irmãos. Há uma necessidade urgente, amados irmãos, nos nossos corações. Nós sabemos que todos nós temos nossos deveres nesse mundo, como famílias, pais, mães, avós e tudo mais, empregados, patrões, mas nada, amados irmãos, deve tirar a nossa visão de Cristo. Isto faz com que a nossa alma fique doente e nós fiquemos vulneráveis aos ataques
A visão de Cristo é a maior visão que nós precisamos ter e manter e permanecer e não vacilar e nos firmar na visão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós devemos, amados irmãos, desempenhar com devoção essa visão, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós não estamos olhando para qualquer pessoa, nós estamos olhando para o Deus da glória, nós estamos olhando para aquele que é o único que é o Salvador, o único que é o mediador, o único que é o intercessor, é o único que morreu, ressuscitou e um dia virá. É a única esperança para a minha vida e a vida dessa humanidade perdida, depravada, onde a iniquidade aumenta cada vez mais, os falsos profetas estão batendo cada vez nas portas e o amor a Deus esfriou. Se perde a visão de Cristo, você perde a visão do amor a Deus. Porque Deus prova o seu amor, que Deus mandou o seu Filho unigênito, certo? Nós sendo ainda pecadores, Ele morreu por nós, irmãos. Então, a visão de Deus, a visão do Filho, é a iluminação do Espírito Santo que nós precisamos ganhar nessa caminhada com Deus. Amados irmãos, nós podemos ter uma fé eclesiástica, nós podemos ter uma ortodoxia bíblica, e isso daí, ortodoxia bíblica quer dizer você saber corretamente as doutrinas bíblicas e corretas. Nós podemos até nos reunir de certo modo correto, orar corretamente, cantar corretamente, mas, amados irmãos, se Cristo não é a nossa visão, se o nosso olhar em tudo isso não está voltado para Cristo, amados, nada certo. A única razão de eu e você estarmos aqui é por causa de Cristo. E se nós perdemos a visão de Cristo, perdemos a visão da essência do Evangelho do cristianismo, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqueles irmãos com aquelas dificuldades todas, e dificuldades infinitamente maiores do que as nossas, aí a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai dizer, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse olhar firme, fixo em Cristo, amados irmãos, é o remédio para nossas almas doentes. É o remédio para as nossas disfunções espirituais. É o remédio para a nossa apatia espiritual. Vocês lembram aqueles dois no caminho de Emaús? Eles estavam olhando para onde? Disseram que Jesus ressuscitou, mas eles não creram. Mas o Senhor foi atrás deles e mostrou o Velho Testamento todo dizendo que fala dele. Mas quando, amados irmãos, eles tiveram consciência de quem estava ali, o coração deles foi aquecido. E eles disseram para Jesus, fica aqui, Senhor, não vai embora. Irmãos, uma religião baseada em agitação, histeria, presta atenção, é carnal. Uma religião que se baseia mais nas movimentações físicas do que na movimentação da alma, de um coração arrependido, consciente da sua fraqueza. Irmãos, prestem atenção. Quão pecadores nós somos. Será que nós entendemos isso? Ou nós achamos que pecar é roubar, matar, adulterar, e não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz tudo isso e muito mais. Quando nós perdemos a visão de Cristo, nós estamos pecando porque nós estamos tendo visão em outro lugar. Quando nós confiamos em outro lugar, não em Cristo, chama-se incredulidade, é pecado. Quando amamos mais qualquer outra coisa do que Cristo, é pecado. Quando a nossa devoção, nosso coração, nosso olhar, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés não estão voltados, empenhados a avançar em conhecer, e conhecer, e conhecer
Cristo, amados irmãos, nós estamos perdendo tempo. Então, todo cerimonial não faz você conhecer a Cristo. O que faz é você conhecer a Cristo, amados irmãos, é a necessidade. E talvez é o que mais nós estamos precisando. Não, nós dizemos assim, eu tenho necessidade de Jesus, mas não, amados irmãos, isso vem de um coração tremendamente consciente, convicto, quebrantado, humilde diante de Deus. Há termos na Bíblia, amados irmãos, que nós falamos. Por exemplo, para mim o viver é Cristo. Você já avaliou? Quem escreveu isso aí foi o Espírito Santo, através de Paulo. E Paulo estava contando a sua experiência. Para mim o viver é Cristo. E muitas vezes nós falamos isso. E nós estamos vivendo uma vida contrária de Cristo ser a nossa vida. Então, há alguns textos bíblicos que são maravilhosos e profundos, mas, amados irmãos, se para mim viver a Cristo, eu estou tendo visão crescente das glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O que segura eu e você nessa caminhada é uma visão crescente da nossa maior necessidade, a visão das glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando nós perdemos a necessidade, nós precisamos congregar mais. Vamos ficar no nosso mundinho e vamos ficar na mão de Satanás. Não brinquem, amados irmãos, com a vida cristã. Nós estamos numa situação de terrível ruína na igreja no geral. E o grande problema chama-se pecado. Porque hoje não pode falar sobre pecado. Nem falar que Deus vai julgar. Nem falar que se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Não pode falar. A Deus é gracioso e todo mundo vai ser salvo. É mentira. A Bíblia não diz isso. Que Deus é gracioso e que Ele pode salvar todo mundo é verdade. Mas quem Ele salva? A todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados irmãos, outra coisa que nós falamos muito é: sem mim nada podeis fazer. Não é isso que nós falamos? Irmãos, quanta coisa nós fazemos sem Cristo? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Afinal de contas, nós falamos assim: sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo: sem mim você não pode fazer nada. É uma palavra, uma frase bonita, mas os nossos olhos não estão em Jesus. Os nossos olhos estão em nós. Os nossos olhos estão nas circunstâncias. Os nossos olhos estão em qualquer lugar, menos em Cristo Jesus. E a Bíblia está dizendo para mim e para você: olhando para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus, amados irmãos, é uma decadência. Por isso que aqueles irmãos estavam querendo voltar para trás, devido às dificuldades. E a carta veio para eles e dizia assim: não tire os olhos de Jesus, olhe firmemente para Ele. Outro termo, meus irmãos, que nós falamos, e é bíblico: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Isso está levando você a ter visão de quem? Se não estiver levando você a ter visão de Jesus, olhando para Jesus, fixamente em Jesus Cristo, amados irmãos, isso daqui não tem sentido. A Bíblia só tem sentido quando nós ganhamos do modo crescente, com devoção, submissão, arrependimento, rendição, consagração, olhando para Jesus Cristo, quando nós tiramos os olhos dele. Toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. Olha Pedro. Pedro diante da tempestade, Pedro diante da dificuldade, medo de morrer, de ser preso e ser condenado, ele tirou os olhos de Jesus. Olha o que aconteceu, irmãos.
descuidado, o olho disperso, distraído. Onde a igreja de Sardes, Apocalipse 3, a igreja de Sardes diz assim: olha, vocês têm nome que vive, mas estão mortos. Isso quer dizer, você tem um bom palavreado, você tem uma boa doutrina, você está falando corretamente, mas está morto. Porque não há expressão de Cristo na vida. Amados irmãos, quando Paulo diz para mim viver a Cristo, ele está dizendo que não existe possibilidade nenhuma de eu ganhar a vida e viver sem Cristo e olhando para Cristo, não tirando os olhos de Cristo. Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais, ele está dizendo, eu realmente estou crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Ele. Eu estou morto para mim, mas estou vivo para Cristo. Quando a Bíblia diz, amados irmãos, sem mim nada podeis fazer, nós vamos descobrir uma coisa: quer respiramos, quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer que traga glória, o nome, a vontade de Deus. Afinal de tudo, tudo está voltado para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus, tudo que nós devemos fazer é para agradar a Deus, não é para agradar a nós. Por isso nós temos grandes dificuldades, porque nós queremos agradar a nós. Amados irmãos, se Cristo quisesse agradar a Ele, Ele não ia até a cruz. Ele veio para agradar o Pai. E nós somos chamados para agradar a Deus. A falta de visão de quem Cristo é. Amados irmãos, olhando para Jesus. Olhando para Jesus é um olhar de longe, um olhar de perto, um olhar fixo. É não desviar os olhos e não olhar para outra coisa alguma. E aí nós descobrimos várias coisas. Nós estamos olhando para várias coisas. E a coisa que a gente mais olha, sabe o que é? Para o mundo e para nós mesmos. A Bíblia nunca diz para você olhar para o mundo. A Bíblia nunca diz para você olhar para você. O que a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. Mas não olhar para você. Examine-se à luz da visão de Cristo. É nele que nós temos todas as coisas. Apenas um, irmãos. A igreja perdeu o caminhar, saiu do caminho, porque ela começou a andar em outros caminhos, em outra visão, um outro projeto, um outro propósito, um outro centro, uma outra devoção, e foi se enrolando, e com isso foi se desviando da centralidade da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso o diabo sabe enganar. Ele engana quando enganou a Eva, ele continua enganando. Apartando eu você de quê? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que eu e você devemos olhar em Jesus? Você já pensou? Quando você pensa em Jesus, o que você olha? O que isso traz para você e para mim? Amados irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para ser governado por Deus, não para ter governo próprio. Eles foram criados para olhar para Deus, para olhar para a árvore da vida, não para olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, não para olhar e ouvir Satanás, não para governar a sua própria vida, mas ser governado por Deus. E aí que está o grande problema nosso. Não queremos ser governados por Deus. Então nós temos dificuldade de governo. Marido amando sua esposa. Ah, não. Marido, esposa tem seu marido. Ah, não. Então não quero ser governado por Deus. Você quer ser governado por você. Então não saia, meus irmãos. Não há mágica. O que há na vida cristã é o poder do Espírito Santo levando uma vida sobrenatural, amando aquele que não deve ser
Por isso que a Bíblia diz em Mateus, se você não ama seu amigo, ama seu inimigo. Isso é sobrenatural. É sobrenatural. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, uma vida focalizada em nós, no nosso desejo, no que eu penso, no que eu acho, no que eu gosto. Tira os olhos de Jesus. E a pior circunstância, amados irmãos, é como se nós disséssemos, minha vida está nas minhas mãos. É o pior lugar. Por isso Esdras, quando ora que ele estava vivo, ele ora que a boa mão de Deus esteja guiando eles, conduzindo eles. Isso quer dizer dependência, confiança em Deus. Não confie em você. Se olhar para Jesus é o verdadeiro segredo de um cristianismo saudável e vigoroso, o que essa frase significa? Olhando para Jesus. O que será que ele queria dizer naquela frase? Olhando para Jesus. Amados irmãos, se nós queremos olhar corretamente para Jesus, nós deveremos olhar diariamente para a sua morte naquela cruz. Como única fonte de paz, salvação, reconciliação, esperança para a minha vida e sua vida. Como diz João 12, 32, amados irmãos, nós estamos querendo atrair as pessoas com coisas, não é isso? Nós temos tanta novidade hoje por aí, e as pessoas estão indo atrás porque estão sendo atraídas pelas novidades. Mas a Bíblia diz, quem é que atrai você a Ele? Quem? São as novidades, um louvorzão, uma histeria? Absolutamente nada. A Bíblia diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está vendo que é a visão de Jesus que atrai eu e você? Nós estamos dando para as pessoas outra visão. Somente a visão de Cristo, levantado, crucificado, é esperança, é remédio, é cura, é libertação, é perdão. Esperança para a minha vida e sua vida. Fora da visão de Cristo crucificado, amados irmãos, não existe evangelho. O evangelho é Jesus morreu naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou. Esse é o evangelho. Quantos de nós precisam de paz interior? Presta atenção, a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Eu não estou dizendo que nós não passamos por circunstâncias que a paz fica longe. Não estou dizendo isso. Mas, meu irmão, se você vive sem paz, agitado como um mar agitado, levando o lodo para lá e para cá, trazendo as porcarias que estão no mar para a praia, presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que é ímpio e não nasceu de novo. Por quê? Porque aqueles que estavam longe, aqueles que estavam perto de Deus, através da cruz, da atração de Cristo naquela cruz, Ele trouxe para perto. E Ele deu-nos a paz. Justificados sois mediante a fé deles, paz com Deus. Essa paz com Deus é irrevogável, intocável, porque Ele nos reconciliou com Deus através da sua morte naquela cruz, onde Ele nos atraiu. Mas existe uma outra paz, que é a mesma paz, agora uma paz interior. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração. Mas quem é a paz de Deus? Cristo. Por isso que diz, habite ricamente Cristo nos vossos corações. Uma visão de Cristo, um olhar para Cristo, não tirar os olhos de Jesus. Infelizmente, amados irmãos, nós estamos enrolados nesse emaranhado, nesse mundo. Tantas coisas e as necessidades
necessidade que você tem de olhar para Cristo, dar tempo para a vida, voltado para Jesus. Depois nós perguntamos, por que a nossa vida não vai? Não vai porque nós escolhemos o caminho que não é de Deus. O caminho de Deus, amados irmãos, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse é o caminho de Deus. Fora desse, amados irmãos, nós estamos enrolados nesse caminhar e não há manifestação da alegria, da paz de Deus em nossas vidas. Então, amados, enquanto a nossa consciência estiver adormecida, amados irmãos, você chega para a pessoa diz que é crente e fala, meu irmão, você está no caminho errado. Ah, eu não, estou no caminho certo. Está adormecido? Insensível? Por quê? Porque ele perdeu a visão de Cristo crucificado. E o que significa? A morte de Jesus e a nossa morte com Cristo para uma nova vida. Perdeu. Então não há paz no seu interior. Amados irmãos, quando nós começamos a fazer indulgência ao pecado, é uma mentirinha, é um pecadinho, esse aqui não faz mal para ninguém. Tiramos a visão de Cristo, porque Deus, em Cristo Jesus, Ele é santo e Ele não tem pecado nenhum. Então nós vamos fazendo concessões. E essa pessoa não pode se dar bem, não pode viver em paz. Se a sua consciência te acusa, arrepende-te, confesse e ganhe o perdão de Deus. Se você vive com consciência pesada, porque a consciência é como um semáforo, ele bota um amarelo e fala, olha, você está entrando no caminho errado, não é esse, é o Espírito Santo falando. Você é teimoso, rebelde, não ouve, resiste ao Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. O que acontece? A luz vermelha vai assinar. E quando acende a luz vermelha, meus irmãos, há uma separação entre Deus e você. Que chama-se pecado. Você pode orar o dia todo, ler a Bíblia o dia inteiro, congregar, cantar, para se quiser. Deus, o céu está fechado. Porque há uma separação entre você e Deus, pecado. Por que Deus não admite que vivamos no pecado? Porque o pecado foi destruído na cruz. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça de Deus. Porque já morremos para o pecado. Como se pode viver nele? Como? Você está entendendo, meus irmãos? Porque Cristo se fez pecado por nós, para colocar em nós a sua justiça. Deus não admite. Mas o Senhor quer dizer que nós não pecamos? Sim, como pecamos, o que nós fazemos, irmãos? Arrependimento. Se confessar o vosso pecado. Nós, irmãos, nós temos dificuldade nisso, né? Chegar para Deus, Senhor, eu menti. Senhor, eu falei uma palavra que eu ia falar. Eu neguei o teu nome, Senhor. A hora que eu deveria dizer a verdade, eu falei a mentira. A hora que eu devia me firmar, dizer assim o caminho, eu fiquei omisso, eu larguei. Eu fiz conta errada, eu enganei no imposto de renda, eu fiz falcatrua. Mas arrependimento, meus irmãos, é evidência e mudança. Porque viver fazendo a mesma coisa, a Bíblia diz que aquele que vive na prática contínua, constante